Olá, Bruninha. Vamos aqui para segunda aula, então, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho o som. Vamos aqui para nossa segunda aula. Essa aula a gente vai falar sobre como criar um arquivo. Uma aula simples, né? Como é que a gente cria um arquivo novo, né? No InDesign. A gente vem aqui pelo menu arquivo, né? Novo, novo, documento, novo documento, ou pela tecla de atalho Ctrl N, mesma coisa que a gente percebe nos demais aplicativos, né? Então, ó, arquivo, novo, documento. Feito isso, vai abrir essa janela de configuração, né? Essa janela, ela permite que a gente faça a configuração básica do documento. Por exemplo, as principais informações aqui para a gente. Número de páginas, né? Quantas páginas o nosso documento vai ter. Então, se eu já sei previamente quantas páginas esse documento vai ter, eu posso digitar aqui. Porém, existe algumas situações que a gente não vai saber. Por exemplo, um livro, né? A maioria das vezes a gente recebe o arquivo que vai ser transformado em livro, a gente recebe ele no Word. E do Word a gente tem que adequar para o livro. Então no Word, vamos dizer que deu lá no Word 50 páginas, né? Quando a gente traz aqui para o InDesign, eu posso até ter uma ideia de quanto isso vai refletir em quantas páginas, né? Porém, eu não vou ter certeza, né? Porque vai depender do tamanho da página, da fonte que vai ser utilizada, né? Do espaçamento que a gente vai dar. Então, esse número ele pode ser maior ou menor, né? Agora, se o cliente já tiver feito um orçamento, né, na gráfica, por exemplo, e definido quantas páginas o livro tem que ter, a gente vai ter que trabalhar para que caiba naquele formato já pré-orçado. Né? Pode ser que não dê certo, aí vai ter que conversar com o cliente, né, para adequar, mas enfim, são situações mais específicas, né? Se eu preciso criar um documento com várias páginas, eu faço alteração aqui, número de páginas, né? Embaixo eu faço alteração em relação a que página o documento vai começar a contar. Por exemplo, se você pegar um livro, você vai ver que geralmente ali as 10 primeiras páginas, em média, ela não é numerada, né? Por quê? Porque são páginas de introdução. Essas páginas elas não recebem numeração, tá? Elas até o índice, né? A folha de rosto, né? Sumário, enfim. Essas páginas elas não têm numeração. Então a numeração começa a contar pós-índice, porém já começa a contar de um número relativo àquela página que ela seja. Ou seja, se o índice foi colocado na página 8, a numeração começa da página 9 em diante. E assim vai, né? Então, eu posso definir isso aqui, né? Número da página inicial. Aqui embaixo eu tenho, depois eu vou informar, né, páginas opostas ou páginas espelhadas, né? Onde vai entrar o quadro do texto, enfim. Isso aqui eu coloco depois, tá? Aqui embaixo eu defino o tamanho e formato do meu papel, né? Como padrão, ele já oferece o tamanho A4, tá? Que é o tamanho da folha de papel normal que nós temos, né? O papel que você usa na impressora da sua casa, tá certo?
Esse é o famoso formato A4, ok? Ah, eu quero criar num formato diferenciado, eu não quero trabalhar com tamanho A4, eu quero fazer num tamanho menor, quero fazer num tamanho mais estreito, eu quero fazer um tamanho maior, né? Existem alguns formatos pré-definidos, tá certo? Alguns formatos pré-definidos. Por exemplo, formato carta, ofício, tabloide, carta pela metade, ofício pela metade, né? E da linha A, né? Que é o padrão desenvolvido pelos alemães, né? Que ele já dá pra gente o A5, o A4 e o A3 e outros formatos. Se eu não vou trabalhar em nenhum desses formatos aqui, eu posso personalizar, ok? Eu venho aqui e personalizo. Ou simplesmente eu venho aqui e digito o formato que eu quero. Vamos dizer que eu quero trabalhar no formato quadrado, 200 por 200 milímetros, tá? Lembrando, eu falei milímetros, tá certo? Isso é importante. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. A orientação do papel, se é vertical ou horizontal, né? Então eu vou voltar aqui para o tamanho A4, ok? O A4 ele corresponde a 210 milímetros por 297. E aí vai mais uma informação importante. Por padrão, todos os softwares trabalham com a medida largura vezes altura, né? Então sempre que a gente estiver construindo um arquivo, primeiro a primeira informação que é passada corresponde à largura e a segunda informação corresponde à altura, tá? Não confundir isso. Aqui embaixo eu defino a minha quantidade de colunas por página, né? Aqui está em uma página, né? Aqui do lado eu defino a distância que vai ficar entre uma coluna e outra, ou seja, a medianiz, né? A média que vai ter entre cada coluna. Então vamos dizer que eu coloquei aqui duas colunas. O InDesign ele vai criar essas duas colunas, né? De acordo com as margens, tem que levar isso aqui em consideração também. De acordo com as margens e o tamanho do papel, ele vai me dar 4,233 milímetros de distância entre elas, tá certo? Então vai mais uma informação importante aqui pra gente. Esse valor ele é trabalhado numa adaptação do programa que é criado, né, na versão americana para nós, né, que trabalhamos em português. Os Estados Unidos trabalham com uma outra medição, né, que chama picas, pontos, né? E quando você converte isso para picas, fica um número redondo, né? Então a gente tem uma dificuldade grande de ler essas outras medidas. Então qual é o conselho que eu dou? Trabalhe sempre em milímetro, porque fica mais fácil para a gente. E esse valor aqui a gente pode arredondar, né? Inicialmente para 5 milímetros. Mais para frente a gente vai trabalhando com uma distância de acordo com cada projeto, né? Mas aqui para o nosso arquivo inicial que a gente está criando, eu aconselho você arredondar para 5 milímetros. Aqui são as nossas margens, né? Observe esse cadeadozinho. Quando eu quebro ele e quando eu travo ele, o que acontece? Se eu quebrar, eu faço alteração aqui na margem superior, inferior, interna e externa, independente, né? Então o valor que eu digitar aqui vai ficar só nela. Vou digitar aqui 20 milímetros, né? Embaixo continuou 12,7. Agora, se eu vier aqui fechar o cadeado, perceba que ele iguala todos os valores, né? O que está na primeira ele coloca para as demais, ok? Então aqui são as margens.
É a distância que o nosso texto vai ficar da borda do papel superior, inferior, do lado de dentro e do lado de fora, interno e externo. Ok? Essa é mais uma informação importante. A gente vem aqui para outra informação importante, que aqui a gente vai trabalhar mais para frente, né? Vou passar isso aqui para você mais para frente. Mas o que seria a sangria e o espaçador. Primeiramente vamos falar da sangria. Sangria, isso a gente tem que pegar um arquivo, né? Depois eu vou lhe mostrar. Mas imagine um papel, né, sendo cortado no processo de finalização, né? Para que a imagem fique perfeita, né, chegue até o limite da borda do papel, para a gráfica, essa imagem ela precisa passar, né, passar um pouco. Porque quando vier a tesoura, né, a guilhotina cortando, ou a faca cortando, não pode ter um filetezinho branco ali, né? Então a gente geralmente sangra a imagem, ou seja, a gente ultrapassa o limite, né? O padrão internacional é 3 milímetros, 3, né? Mas a gente vai trabalhar com 5 milímetros, ok? Para ficar mais fácil. Então eu digitei 5, dei um tab e ele já joga 5 milímetros para tudo, ok? Vou criar esse primeiro arquivo só para mostrar como é que ele ficou, né? Vou dar OK aqui, ó. O programa está gerando, né? A gente criou um arquivo de uma página, 2 colunas, né? Margem, tamanho A4, margens de 20 milímetros, né? E tá aí o nosso arquivo. Se eu der Ctrl cedilha, opa, aqui não está Ctrl cedilha. Aqui está Ctrl, ponto e vírgula. Se eu der Ctrl, ponto e vírgula, eu oculto as informações visuais do meu arquivo. Pense o seguinte, essas informações, elas não são imprimíveis, elas estão aí apenas para eu ter uma ideia do que eu acabei de criar. Ou seja, a área branca é o espaço da minha folha, né? Então, a minha folha vem até aqui, né? Vou dar um zoom. Ela termina aqui, né? Esse é o limite dela. A área vermelha é o que a gente chama de sangria. Eu criei uma sangria em volta do meu papel de 5 milímetros. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem, né? Deixa eu importar aqui uma imagem. Uma imagem qualquer. Depois eu vou ensinar como é que a gente importa isso, tá certo? Mas não estou nem visualizando aqui essas imagens aqui, não sei nem o que são. Vamos pegar aqui qualquer uma. Pronto. Do Balé de Sofia, tá vendo? Ó? Vamos dizer que eu quero que essa imagem ela fique só dentro das margens, né? Então eu vou colocar ela aqui, ó, certo? Então eu não preciso me preocupar com a sangria se eu estiver trabalhando dentro da minha margem que eu criei, tá? Porém, se eu quiser que essa imagem vá até o final do papel, que seria aqui, ó, isso aqui é o que eu visualizaria, né, no final do processo. Porém, eu não posso criar o meu arquivo desse jeito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na sangria, né, e abrir até a sangria do outro lado. Tá vendo que eu estou perdendo um pedaço da minha imagem? Essa linha preta que está marcando, ó. Essa parte que está ultrapassando aqui, ó, viu? Ela vai ser cortada, né, pela guilhotina, né? Vamos dizer, ó, o que o leitor vai ver no final é isso aqui, certo? Porém, o que eu fiz é isso aqui, ó, né? Passando do limite. Eu preciso ter
esse corte. Ok, né? Então é assim que funciona, tá bom? Isso aqui são as informações básicas. Eu vou aprofundar essas informações, explicar melhor, né, com o tempo, mas eu queria que você visse isso aqui. Então, Bruninha, o que eu quero para você nesse primeiro momento? Você vai criar um arquivo, né? Criar um arquivo novo com as configurações. Lembrando que para criar um arquivo novo, você vem aqui em arquivo, novo, documento, ok? As configurações que você vai colocar nesse novo documento são 10 páginas, formato 250 por 300 milímetros, 3 colunas com medianis 5 milímetros, margens. As margens, quando a gente fala margem, a gente fala superior, inferior, interna e externa, ok? Então, quando eu falar sobre margem, tenha isso em mente: superior, inferior, interna, externa. As margens vão ser 30 milímetros superior, 20 milímetros inferior, 20 milímetros interna, 15 milímetros externo. Ok, essa aqui é a informação que eu quero que você faça, né? Sim, e 5 milímetros de sangria. Essa aqui é a informação que eu quero que você faça, tá? Para o primeiro documento e me mande pelo WhatsApp, o arquivo que você criar, tá certo? Só criação de um arquivo novo, tá bom? Quando você criar esse arquivo, a gente começa a fazer o próximo exercício, tá bom? Então, vou salvar aqui, né? E você gera esse arquivo para mim. Ok? Um beijo.